Quem também vai estar com a gente, apresentando suas reflexões, é o professor Maximiliano Valério Lopes, que é professor de Filosofia da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, que atua também no programa de pós-graduação em educação da universidade e coordena o núcleo de estudos de filosofia, poética e educação. Maximiliano publicou o livro Acontecimento e Experiência no Trabalho Filosófico com Crianças e, além de inúmeros artigos, participou recentemente da organização do livro Elogio del Estudio, junto com o Jorge Larossa e o Fernando Bárcena. Bom, muito obrigado, Denise. E eu queria começar agradecendo muito a possibilidade de participar desse evento e o privilégio e a confiança de me permitir tomar a palavra hoje. Queria agradecer muito ao professor José Sérgio Fonseca de Carvalho e também a companhia aqui do professor Flávio e do Denise e a todas as pessoas que têm estado involucradas na organização do evento. Queria começar retomando um texto de Rancière que foi mencionado na sessão inaugural do evento, que é aquele texto que Rancière escreve em 1988, quando estão se produzindo na França as primeiras reformas neoliberais em matéria de educação. Um texto bem conhecido, imagino pela maioria dos que estão hoje aqui assistindo, que se chama Escola, Produção e Igualdade. E o texto começa, o ensaio do Rancière começa denunciando o que ele percebe nessa época como um novo consenso entre a esquerda e a direita em torno da educação e dos fins do ensino. Este novo consenso tem a ver com a concordância dos grupos conservadores, preocupados com a preparação, digamos, para o mundo do trabalho, e os grupos progressistas sempre preocupados pela distribuição equitativa do conhecimento e pela progressão das classes menos favorecidas. Confesso que tenho uma dificuldade enorme desses meios virtuais de falar a uma câmera onde não consigo ver o público, por isso assim me dá um pouco de trabalho entrar um pouco na matéria. Então, diz Rancière, esse consenso entre os grupos conservadores e progressistas da época, ele está ligado à possibilidade de pensar ele carrega uma visão otimista das relações entre a escola e a empresa econômica. E essa relação positiva pressupõe uma espécie pressupõe a possibilidade de um trânsito harmonioso e progressivo da escola para a empresa, e também faz coincidir harmoniosamente o interesse, digamos, a promoção do indivíduo empreendedor com o bem-estar geral. Diz Rancière, este consenso, ele se expressa com muita clareza, se resume de alguma maneira na frase já bem conhecida para nós, do aprender para empreender. E o aprender para empreender não é arbitrário, digamos. A relação entre esses dois conceitos não é arbitrária, porque tanto o empreender quanto o aprender compartilham a mesma raiz etimológica, que tem a ver com a palavra aprendere, a palavra latina aprendere, que significa basicamente captura ou apropriação. Então, o que está por trás dessa montagem que permitiria essa passagem harmoniosa da escola para a empresa não é outra coisa que um gesto adquisitivo ou que uma lógica adquisitiva. Se se pode afirmar que a escola é uma preparação para o mundo do trabalho, é porque tanto a escola quanto o mundo do trabalho, nessa visão, eles compartilham a mesma vontade adquisitiva. Por isso é que a palavra aprender é de alguma maneira a pedra angular sobre a qual se edifica o primeiro acordo neoliberal, digamos, não? Ou a emergência dessa visão liberal sobre a educação.
Desde ese momento para esa parte hemos sofrido una especie que muchos autores llaman a lernificación de educación, ¿no? El termo aprender, ele tem contaminado todo o vocabulario pedagógico y a escola pasó a ser concebida como un entorno de aprendizaje, o profesor como un facilitador de aprendizaje, as disciplinas como unidades de aprendizaje y a propia educación como un aprender a aprender, ¿no? Un aprender continuo y un aprender a vida inteira. Bom, eu diría que esa percepción do Rancière nos anos 80, cuando ainda o neoliberalismo estaba sendo construído, digamos, ¿no? A época de Margaret Thatcher, de final dos anos 80, eu diría, brinda algunos elementos que permiten pensar de alguna manera o que podrían nos permitir reflexionar acerca de las derivas latinoamericanas de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque después de casi una década, o de más de una década, de un fuerte crecimiento, un crecimiento sustentado económico, do acceso de una boa parte de la población a una forma de vida más confortable, a ciertos bens materiales, después de una tasa de desempleo casi nula, casi pleno empleo, y después da incorporación de grandes parcelas sociales a escuela pública y especialmente a universidades, no hemos visto eso no tem producido, digamos, un deseo colectivo de igualdad, sino apenas reforzado una especie de deseo individual de prosperidad. Las clases medias emergentes de casi toda América Latina durante esa época progresista, o que apareció no es un aprecio especial pelas instituciones y pelas políticas, digamos, geradoras de igualdad, sino un fuerte deseo de consumo. Y me parece que, entonces, aquella denuncia do Rancière dos anos 80 nos permitiría pensar algunas cosas en nuestra realidad, para nuestra realidad contemporánea. Yo diría, a partir de esa cosmovisión, a universidad especialmente se transformó en lo que muchos llaman un sueño de consumo, o en un investimento. Nuestro olhar sobre a universidade pública y sobre o público en geral tiene a ver con ese deseo de apropiación. Un día de eso participamos también los profesores y me parece que es interesante, claro que los motivos de esa deriva actual, que muchos consideran una deriva totalitaria, digamos, o que se menciona como una deriva totalitaria, tiene múltiples causas. Mas eu gostaria de salientar, de alguna manera, esa raíz adquisitiva o a lógica adquisitiva que está por detrás de la manera en que nos apropiamos del público y tentar ensayar hoy una reflexión con vocês sobre ese gesto apropiativo que sustenta a visión neoliberal da escola. É muito notorio como tem se pensado nos últimos tempos o direito à educação. Eu diria, o direito à educação, ele é discutido a partir do que eu diria a justa repartição do bem comum. ¿No? Tanto nos grupos progresistas quanto nos grupos conservadores, aparece sempre a educação pensada como um gesto adquisitivo, e em todo caso a discussão é qual seria a justiça dessa adquisição. ¿No? Diria, por parte dos grupos conservadores, o que se diz é que uma repartição do bem comum sem mérito destrói a vontade, o caráter das pessoas e as próprias instituições. ¿No? Por eso es que los grupos conservadores son siempre contrarios a cualquier política distributiva que no esté baseada en un mérito, ¿no? Un mérito sería o que daría justicia a apropiación do común. Y por parte de los grupos progresistas existe a visión contraria, que na verdade o mérito, os mecanismos meritocráticos, sin una previa repartición justa, na verdade o único que fazem é mascarar a própria injustiça. Por eso, por exemplo, as políticas compensatorias
que o que tenta é garantir a repartição justa para acessar ao mérito. Mas o que fica pressuposto e de alguma maneira inquestionado, tanto em uma visão quanto a outra, é que a educação consiste em uma apropriação do bem comum, em uma apropriação individual do bem comum, e de alguma maneira a discussão política é a discussão da justiça dessa apropriação, de como se justificaria ou se tornaria justa essa apropriação. O que está aqui em jogo não é outra coisa, me parece que o Rancière chama uma partilha do sensível, ou seja, a maneira em que se criam as condições a partir das quais é possível partilhar o comum e, ao mesmo tempo, participar no comum, não? A maneira em que nós nos incluímos em uma forma comum e, ao mesmo tempo, se reparte o comum entre aqueles que participam. E também está em jogo o que é possível, digamos, ver e dizer acerca do que é visto, a maneira em que se organizam, de alguma maneira, as formas e as condições que permitem ou que, de alguma maneira, articulam e regulam essa relação com o comum. Então, eu diria, nesse texto de Escola, Produção e Igualdade, aparece então claramente a denúncia dessa nova repartição do comum, e frente a ela, o Rancière propõe resgatar, evoca, aquela outra partilha da Grécia clássica, na qual a forma escola emergeu. E justamente o que vai dizer o Rancière é que essa partilha, ou melhor, que a emergência da escola não tem a ver com uma preparação para o mundo do trabalho, sino tem a ver com uma separação do mundo do trabalho. Ou seja, a forma escola separa, de alguma maneira, dois usos do tempo, o uso de aqueles que, por sua condição, são reféns do trabalho e da necessidade, e o uso de aqueles que têm tempo. Ou seja, o uso de aqueles que o tempo se dá gratuitamente, digamos, não? Aqueles que possuem o tempo a partir da sua própria condição. Então, essa forma escola que Rancière nos apresenta, ela está ligada a dois mecanismos, eu diria. Primeiro, a possibilidade de separar os meios dos fins, e assim afirmar que a escola, na verdade, não é um meio para conquistar alguma outra coisa, para conseguir outra coisa, sino que a escola é uma ocupação separada. A escola é justamente um espaço separado da lógica adquisitiva do mercado. Então, se o aprendizado, se na cosmovisão liberal, neoliberal, o aprendizado é o que permite o elo, porque aprender sempre se apoderar de alguma coisa e, portanto, mercado e escola compartilhariam a mesma atitude adquisitiva. Então, se a escola é para o neoliberalismo o mecanismo que permite a apropriação progressiva do comum, a forma escola o que mostra é que entre escola e mercado o que há é uma separação radical que define duas lógicas diferentes. E isso abre a segunda questão característica da forma escola, que seria a escola é, por uma parte, um lugar separado da lógica da produção e da adquisição, mas é um lugar onde vigoram regras diferentes, onde o que se faz por si próprio. ¿no? É o lugar do aprender por aprender, diria Rancière, e onde as relações entre as pessoas também não estão sujeitas a nenhuma lógica adquisitiva ou meritória, sino que tem a ver com uma igualdade radical. Mas eu gostaria aqui de fazer um pouco uma breve, uma pequena história, digamos, de como se configura ou de como se criam as possibilidades, as condições de possibilidade para que esse elo entre a escola e o mercado seja possível. Porque eu diria, a forma que propõe o neoliberalismo não apenas não é arbitrária do ponto de vista da relação entre o aprender e o empreender, porque elas compartilham
ese gesto adquisitivo, sino que también es construida sobre una serie de mecanismos que prefiguran de alguna manera ese tránsito armonioso entre a escola y el mercado. Podríamos decir que nos avatares sofridos pela escola, a dos momentos que yo diría son especialmente relevantes. Por una parte, a escola de su Rancière es un lugar de separación, de ocio y de igualdad. Bom, ese gesto de separación, ele digamos, después de la época clásica, ele é aprofundado durante el cristianismo, porque el cristianismo coloca también un elemento fundamental para pensar nuestra escola contemporánea, que es un elemento de universalidad. En el mundo grego, como bien lembra Rancière, a relación entre los que tienen tempo y los que no tienen tempo, los libres y los escravos, es una relación funcional, porque entre ellas existe una jerarquía. Como decíamos, una partilha, ela dá ao mesmo tempo a idea do que é común y también, es decir, ela separa, mas ao mesmo tempo vincula. Por eso podríamos decir, un mundo da liberdade, do uso libre do tempo, e un mundo da necesidade do oikos, da oikonomía, ¿no? Da administración das coisas da casa, eles están jerárquicamente vinculados. ¿No? No mundo grego, é justamente porque os homens livres têm propriedade e têm suas necessidades satisfeitas a partir dos escravos, que eles dispõem do tempo para trabalhar livremente. Então, a relação entre esses dois mundos é hierárquica e funcional. Mas o cristianismo apresenta um outro princípio, que é a universalidade da igualdade. Eso es interesante como es recolhido en la obra de Ivan Illich. ¿No? Ivan Illich coloca eso con mucha clareza. Entonces, es o cristianismo que gera a universalidade, mas a partir da universalidade, o que era uma separação jerárquica e funcional se torna, diz Rancière, uma contradição em movimento. Eu diria também se torna uma espécie de incongruência vergonhosa, porque nuestra sociedad hereda al mismo tiempo a relación, digamos, a idea democrática de un mundo de iguales, de un mundo indeterminado, mas también hereda a economía desigualitaria. Entonces, el problema contemporáneo es que no estemos una política construida sobre el principio de la igualdad y una economía que precisa de desigualdad. Entonces, esa transformación do cristianismo, ela implica varias condições, mas ela mantém e até eu diria, digamos, aprofunda a sua maneira o gesto da separação. Nos primeiros movimentos religiosos que tem a ver ya con Alejandría, no con Apolis, no con esa ciudad cosmopolita que Alejandría, aparecen en ese contexto de antiga Alejandría los primeros movimientos dos anacoretas y dos cenobitas. Los anacoretas eran aquellos que se retiraban, que se apartaban de la sociedad para poder cultivar una vida ligada a contemplación, y al mismo tiempo los cenobitas son aquellos que comienzan a hacer pequeños grupos en los cuales experimentar una cierta forma de vida en común. Y por eso podríamos decir que as eremitas y los primeros mosteiros, ¿no? A vida monacal, es un lugar de una fuerte experimentación lo que Foucault llamaría as heterotopías, ¿no? Los lugares otros. Es también interesante como el movimiento do retiro para el cultivo de la vida contemplativa y la experimentación sobre la vida en común, él se prolonga hasta el século XII, XIII, hasta el nacimiento de la universidad. Y a lo largo de todos esos séculos hay una fuerte meditación sobre la posibilidad de esa relación entre el propio y el común.
eu diria que boa parte da nossa escola contemporânea ela também recolhe uma série de dispositivos dessa experiência religiosa, não? Ou desse período de separação. Mas uma coisa interessante é o que se produz no final da Idade Média e já no início da Renascença, quando aparece uma, digamos, uma coisa que esqueci de dizer. Há também nesse período cristão um mecanismo de incorporação e de passagem. Se pela primeira vez alguém que nasce de um lado da separação pode ingressar e fazer parte da igualdade a partir de mecanismos rituais, não? Assim, o batismo cristão inaugura também essa possibilidade de passagem, de alguém que está fora dos iguais pode se transformar em parte dos iguais a partir de tomar os votos, não? Por isso a entrada numa ordem religiosa tinha a ver um pouco com esse limiar que permite interromper a destinação, isso sobre o qual insiste tanto o Jan Magellan em seu livro Em Defesa da Escola, que a passagem pela porta da escola, não? Que ingressa na escola, suspende sua vida anterior, de alguma maneira por um tempo, deixa em suspensão a sua destinação originária e começa a fazer parte desse mundo de igualdade, onde se pode ter com os objetos e com as coisas uma percepção diferente, uma relação diferente. Bom, essa passagem está ritualizada dentro do mundo monástico. Mas o que queria chamar a atenção, e me parece que é o mais importante para pensar sobre que se constrói esse mecanismo da apropriação progressiva que vai a fundar a ideia neoliberal de educação, tem a ver com, me parece, poderia ser pensada a partir de uma cena muito interessante, que na conquista de América, não? Durante os primeiros anos da conquista, se produz uma disputatio, um confronto teórico muito interessante entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas era un obispo dominicano que trabajaba en México y que presenta un libro acerca de la denuncia de los abusos producidos sobre la conquista, y entonces se produce una disputatio para ver si la iglesia aprobaba la publicación de un libro o no, y quien disputa con él es Ginés de Sepúlveda, y la discusión en torno justamente de la igualdad, ¿no? Quizá España ha sido un caso curioso, porque ha sido uno de los pocos imperios que se tomó el trabajo de teorizar su propia conquista. Entonces, durante la literatura producida durante los primeros años de la conquista es muy interesante respecto a la legitimidad o no de esa conquista. Y en esa discusión, que se llama disputa dos naturales, aparece una cuestión interesante en torno a la igualdad, ¿no? A posición de Bartolomé de las Casas era que el estado de naturaleza es el estado de igualdad y que, por tanto, los indígenas debían ser considerados iguales a los europeos. En cuanto a posición de Ginés de Sepúlveda era que el estado natural era el estado de desigualdad, de una jerarquía justa, y por tanto era legítima a conquista, porque era manera de hacer justicia, digamos. Era un primer meritocrata, digamos, ¿no? Porque él establecía un poco a justicia de esa desigualdad que tentaba establecer. Mas lo interesante es cómo se acaba resolviendo la discusión. La verdad es que no hay un pronunciamiento a favor o contra a obra, el debate fica un poco en suspenso, mas Todorov conta de manera muy detallada cómo se va construyendo ao longo dessa discussão a ideia da imaturidade dos indígenas em relação aos europeus. Então, aparece pela primeira vez essa ideia de que os indígenas são como crianças, eles não é que não sejam iguais, eles não são iguais ainda. Eles precisam passar por um processo de amadurecimento que permita o trânsito da imaturidade à maturidade. Interessante porque alguns séculos depois o próprio Kant, naquele texto de O que é a ilustração, define justamente a ilustração como maturidade.
Então, a tensão que se produz entre o selvagem e o civilizado, o que depois será formulada como relação entre o selvagem e o civilizado, tem a ver com esse trânsito da imaturidade à maturidade. ¿No? O que diz Rancière no texto de Escola, Produção e Igualdade, em um momento, é que há uma espécie de montagem biológica que camufla a distinção política que separa a escola, digamos, que separa os que têm tempo e os que não, ¿no? As vidas nobres das vidas plebeyas. Essa construção, digamos, em termos de maturidade, já está prefigurada no debate que é em 1550, o debate entre Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de las Casas. E aí poderíamos dizer, se vai construindo, e eu acho que isso, o próprio Illich refere isso às bases alquímicas dessa construção, ¿no? É curioso que os estabelecimentos educacionais dos jesuítas na América Latina se chamavam reduções, e a redução é um termo técnico de alquimia que marca a transformação do jumbo em ouro, mas também a transformação das almas, ¿no? Então, assim, há toda uma concepção, digamos, de inspiração alquimista que pensa um pouco essa transformação dos indivíduos e o trânsito entre o estado de imaturidade e a maturidade. Poderíamos dizer que a partir de aí se configura, assim, a conquista da América se configura como um projeto pedagógico. E é um projeto pedagógico civilizatório que articula a passagem do antes para o depois e da natureza para a cultura. O selvagem é uma mistura do arcaico e da natureza com o presente e a cultura. Então, o mundo selvagem não só é um mundo distante, é também um mundo antigo. Aos olhos da Europa, o que os navios encontraram quando chegaram às costas de América foi o passado da própria Europa, ¿no? E isso está consignado nos testemunhos de Cristóforo Colombo, que o primeiro que ele diz quando vê os primeiros indígenas é: eles são aqui como nós éramos lá no tempo de Adão e Eva. Então, a narrativa judeo-cristã, que é uma narrativa de queda e de retorno ao paraíso, se projeta sobre a América, de maneira tal que a América sempre foi o lugar arcaico e, ao mesmo tempo, o lugar de futuro, ¿no? O lugar da utopia, da esperança. Então, esse processo civilizatório, ou essa forma escola civilizatória, digamos, que nasce com a conquista da América, primeiro é concebida como evangelização, depois como processo civilizatório, sí, quando Espanha e Portugal perdem preeminência e são substituídas pela França, Inglaterra e outras potências coloniais, e a partir de um processo digamos, como se diz, de passagem do religioso ao laico, estou perdendo agora a palavra. Então, já o processo não é pensado como um processo de evangelização, sino como um processo civilizatório. Mas poderíamos dizer que, a partir da Segunda Guerra Mundial, é muito difícil sustentar a ideia de um processo civilizatório. Eu diria que a terceira fase dessa progressão já não é civilizatória, sino que tem a ver com a prosperidade, ¿no? Aquilo que em algum momento era a passagem do selvagem a civilizado, hoje tem a ver com essa passagem da ignorância ao saber, ou primeiro da ignorância ao saber, e depois da pobreza à prosperidade. Então, se poderia também, eu diria, fazer uma pequena arqueologia, não só da forma escola, que separa esses âmbitos do mundo do trabalho e do mundo da liberdade e da gratuidade, do fazer, digamos, do aprender por aprender, como diria Rancière, ou dessa relação livre com o mundo, sino que também se poderia fazer a história dessa outra forma escola, ou melhor, do que o Jean chamaria a desescolarização da escola. Mas a desescolarização da escola, eu diria, está inscrita nos avatares da própria construção da escola. Então, o que temos, digamos, eu queria fazer esse pequeno relato para, de alguma maneira, mostrar que a montagem que o neoliberalismo propõe nos anos 80
ela não só não é arbitrária do ponto de vista linguístico, da ideia de apropriação compartilhada pela empresa e o aprender, sino que ela também tem bases históricas, así, haya creada as condições que permitem essa passagem. Por último, gostaria de pensar então o que se abre entre essas duas formas escolas, ou melhor, eu diria que se por um lado a ideia, o projeto neoliberal ou esse consenso é possível de ser construído tendo como base o conceito apropriativo de aprendizagem, que toma conta um pouco de toda a visão da educação, me parece que se poderia opor a esse conceito o conceito de estudo. E en eso temos trabalhado no último tempo com alguns colegas en tentar pensar o estudo como uma forma alternativa à forma do aprendizado. Então gostaria de fazer um pouquinho esse confronto, sobre todo pensando que se aprendizado ou aprendizagem é sempre uma forma apropriativa, a palavra estudo, na sua etimologia studium, tem a ver não com a apropriação do mundo, sino com a dedicação ao mundo. Sí, é um gesto quase contrário. Aquele que estuda não é alguém que quer se apropriar do mundo, sino que é alguém que dedica sua vida a alguma coisa. Não? Quem estuda uma língua se apropria da língua para usar a língua num sentido instrumental. Mas um estudioso da língua inglesa, por exemplo, é alguém que é movido por um fascínio pela própria língua. Portanto, o estudo ele tem a ver com o cuidado do mundo e com o cuidado de um mundo comum. E nesse sentido, podríamos dizer, isso tem uma forte ressonância arendtiana. Assim, se a educação tem a ver justamente com a transmissão e o fato de colocar o mundo em comum, esse colocar o mundo em comum, poderíamos, ou esse colocar o mundo em comum e se dedicar ao mundo, poderíamos chamá-lo de estudo. Então, o estudo seria de alguma maneira uma categoria que permitiria pensar essa outra forma escola que interrompe a progressiva apropriação gerada pelo aprendizado. Agora, para poder se dedicar ao estudo do mundo, o mundo deve durar, porque justamente o mundo é aquilo não apenas que nos precede, porque existiu antes de nós, sino que é aquilo que nós precisamos transmitir. Portanto, a transmissão do mundo implica a durabilidade do mundo. Hannah Arendt diz, se nós suportamos nossa condição de seres mortais em alguma medida, é porque o mundo dura mais do que nós, não? Porque participamos de um mundo que é anterior e que não sucederá. Então, mas essa durabilidade do mundo está hoje em certa medida arruinada, e está arruinada por uma maneira de nos relacionar com as coisas que passa justamente pela ideia de consumo. Assim, uma coisa que eu gostaria de me perguntar com vocês é qual é a diferença entre esse gesto apropriador que caracteriza ao olhar do aprendizado, ou melhor, a essa ideologia da aprendizagem proposta pelas reformas neoliberais. Qual é a diferença entre esse gesto apropriador e a possibilidade de ter um mundo no sentido arendtiano, no sentido do estudo que eu estou querendo reconstruir aqui? Há um texto de Agamben muito interessante que se chama Autorretrato no Estudo, onde o Agamben diz uma coisa muito instigante, não? Ele diz: hábito é um frequentativo de hábito. Hábito significa ter. ¿No? Habitar é um modo especial de ter. Um ter tão intenso como para não possuir nada mais. A força de ter algo, o habitamos. Nos tornamos seus. A tradução é uma tradução minha, acho que um pouco inadequada, porque o texto que eu tenho está em espanhol. ¿No? Mas poderíamos dizer, habitar o mundo, que é diferente a se apropiar do mundo para consumirlo, digamos, que seria a forma própria do neoliberalismo contemporâneo, tem a ver com o ter, ¿no? Com ter um mundo. Mas esse ter é um ter radicalmente diferente ao ter da apropriação.
E aí, então, é interessante pensar esse confronto entre consumo e uso não apropriativo, digamos, ¿no? Y esa posibilidad de ter un mundo, mas un ter que no seja adquisitivo. Bom, aí os estudos recentes do Agamben sobre a categoria de uso são muito interessantes nesse sentido, ¿no? Porque o Agamben diz o consumo é justamente uma forma de uso que se pressupõe a ideia de propriedade, mas que ao mesmo tempo arruina a possibilidade de usar e a possibilidade de ter, ¿no? Porque o consumo faz coincidir o uso com a destruição. Então, quando a gente consome, a gente destrói e, portanto, precisa comprar o que nunca vai ter, ¿no? Porque o destrói no momento do seu uso. Então, o aprender, poderíamos dizer, é um ato de se apropriar, de possuir alguma coisa. Mas como essa apropriação está confundida com o consumo, ou tem atualmente a forma do consumo, de essa forma de apropriação não resta nada. Portanto, o consumir é um aprender no sentido de tomar, mas é um aprender a aprender, ¿no? Porque é simplesmente assim, o único que resta do consumo é o próprio ato apropriativo, mas não resta coisa. Também poderíamos dizer um processo paralelo se dá entre a ideia de propriedade e a ideia de capital, ¿no? Hannah Arendt também na condição humana diz uma coisa muito interessante. Ela diz não é a mesma coisa a propriedade que o capital. A propriedade tem a ver, ou tinha a ver originariamente, com o lugar onde se nasce e onde se morre, ¿no? Ter uma propriedade é ter um lugar no mundo e um lugar que protege ou alberga as coisas que nos permitem nossa relação com o mundo. Então, na propriedade se criam filhos, se satisfazem as necessidades, se protege a vida, mas também é um lugar que nos vincula ao passado, o lugar onde estamos mortos. Portanto, ter uma propriedade é ter lugar. Agora, as formas contemporâneas têm substituído a propriedade pelo capital. E o capital não é a mesma coisa que a propriedade, porque o capital é a propriedade, mas vista do ponto de vista da riqueza e da riqueza que produz riqueza. Então, tanto o consumo como o capital são coisas vazias, digamos, não? São processos antes que coisas. Então, nessa opção pelo consumo e pelo investimento, o que acontece é que o mundo desaparece, não? Não há de que cuidar. Eu vou colocar assim um exemplo talvez um pouco simplório, mas me parece que ajuda a entender o ponto. Se eu tenho um carro que nunca vou vender, não? Eu posso usar meu carro porque é meu carro. Assim, portanto, eu posso pintá-lo de outra cor, posso fazer intervenções variadas. Assim, é o carro que eu tenho e o carro é uma materialidade que eu uso. Mas eu estou pensando em vender o carro e então considero o meu carro como um capital, não como um carro, como objeto carro, sino como uma riqueza que eu vou trocar e multiplicar. Eu vou vender daqui a pouco para, sei lá, sempre ter um carro do ano. Então, a minha relação com o carro é muito diferente, porque eu não posso tocar esse carro, não posso intervir-lo, porque perderia valor. Portanto, esse carro que eu considero como um bem de troca e não como um bem de uso, se torna quase um carro emprestado, não? Um carro alheio. Então, tudo que é percebido ou experimentado do ponto de vista do capital se afasta de nós, digamos. Portanto, o uso tem a ver com uma intimidade das coisas, mas uma intimidade que mantém a coisa como coisa, não? Que mantém a consistência do mundo. A ideia de uso também para o Agamben está ligada, como eu mencionei há pouco, com a ideia do habitar. Usar significa ter habitualmente. E isso também dá uma, digamos, uma possibilidade de pensar nossa relação atual com as coisas. Porque, por exemplo, a categoria de uso para Agamben tem a ver com a ideia de potência. Não? Para quem tem alguma leitura da obra do Agamben, assim, toda a história digamos, ou toda a filosofia agambeniana tem a ver
fortemente com a reconsideração da ideia de potência. E poderíamos dizer que, como decía Aristóteles, o ser se dá de duas maneiras. Se dá como possibilidade, como potência e como atualidade. As coisas são efetivamente na sua presença ou elas são possibilidades. Mas na relação tradicional entre potência e ato, entre possibilidade e atualidade, sempre houve uma espécie de preferência pela atualização, não? Pelo que é atual. Eu diria, isso tem a ver um pouco como... por que trago isso? Porque eu diria, isso está relacionado também com essa passagem do passado ao futuro. Quando a escola é pensada como um processo de adquisição, ela sempre é pensada como atualização de uma potência ou a possibilidade de atualizar uma potência futura. O Agamben diz que o uso, e especialmente o uso habitual, é o que permite pensar uma maneira de ter que não está sujeita a essa atualização da potência, porque ter habitualmente é ter ao mesmo tempo, digamos, a potência e o ato. Não? Seguindo com o exemplo do carro, se eu digo que eu dirijo habitualmente, eu não estou dizendo que eu dirijo nesse momento, nesse instante, mas que o dirigir está em mim de alguma maneira, me acompanhando, não? Assim que eu posso habitar esse ato de dirigir, embora não o faça atualmente. Então, quando eu dizia a forma escola ou a potência da forma escola para o Rancière tem a ver com a separação dos meios e dos fins, eu diria tem a ver com fazer da escola um lugar da potência, mas não da potência futura, sino um lugar onde a possibilidade é possibilidade no presente, assim, é possibilidade atual, e não possibilidade no futuro. Portanto, a pergunta seria como habitar a escola como espaço público sem transformá-la num lugar de apropriação. Bom, eu acho que agora sim estou já bem no meu tempo, então queria trazer uma última questão que tem a ver com uma questão que aparece também a propósito da ideia do uso. Em algum momento Agamben evoca um texto de Benjamin, onde Benjamin diz, o texto é um texto de 1916, que se chama Apontamentos para um trabalho sobre a categoria de justiça. Eu queria voltar com isso um pouco à primeira questão de como enfrentamos essa ideia do direito à educação. Porque o Benjamin o que diz é que a justiça não compete às coisas finitas, às coisas... Melhor, ele diz, nenhuma ordem de propriedade, independentemente de como se quer considerá-la, pode levar à justiça. Nenhuma ordem de propriedade pode levar à justiça. O carácter de propriedade compete a todo o que é limitado no espaço e no tempo. A propriedade, enquanto presa na sua própria finitude, sempre é injusta. A justiça consiste, sobretudo, na condição de um bem que não pode ser apropriado. Então, nosso problema da relação com a escola como espaço público tem sido pensado, como eu decía, a partir da ideia da apropriação. Ou seja, o que está pressuposto em nossa relação com o espaço público é que, ou com a escola pública, é que a escola é um lugar de apropriação de um bem comum. E o que diz Agamben é, talvez justamente a relação com o mundo como um bem supremo, ela está dada pela relação da inapropriabilidade. Ou seja, o espaço público não pode ser um espaço da repartição do que é comum, sino um espaço onde as coisas sejam mantidas como inapropriadas. O exemplo que dá o Agamben, nesse sentido, é o exemplo da língua. Nós todos partilhamos de uma língua, mas ninguém é dono da língua, e a língua funciona porque é um bem inapropriado, porque a língua é o lugar que todos podemos fazer um uso da língua, mas esse uso não coincide com a apropriação da língua. Então, bom, eu peço desculpa, acho que a exposição tem sido extremamente confusa, mas podemos tentar esclarecerla um pouco na conversa. Mas para resumir,
eu diria, a forma que o Rancière denuncia no texto de Escola, Produção e Igualdade tem a ver com um consenso da esquerda e da direita, digamos, em torno à educação como mecanismo de apropriação. E a evocação que ele faz da ideia da forma escola é justamente no sentido de quebrar esse gesto de apropriação e de fazer a escola um meio sem finalidade, digamos, um lugar separado da lógica da apropriação, onde as coisas se possam fazer por si próprias. Mas eu diria, a questão é que, se a escola é um lugar de cuidado do mundo, esse cuidado do mundo precisa de uma relação de intimidade com o mundo, precisa de um habitar o mundo que não pode ser um habitar apropriativo. E é nesse sentido que me parece a ideia de uso do Agamben permite, de alguma maneira, introduzir alguns elementos para pensar o que seria um uso não apropriativo, né? Uma certa intimidade com as coisas, que faça com que tenhamos mundo, ¿no? Y podamos usar o mundo, mas não usarlo de maneira privada, sino de manter com o público uma relação inapropriada. Muito obrigado.